Olá pessoal, hoje no curso Informativos em Questões continuaremos a tratar sobre mandado de segurança. Na primeira aula nós vimos algumas considerações iniciais. Hoje continuaremos a tratar sobre a doutrina relativa ao sistema do mandado de segurança, que é afeto tanto ao controle da administração pública, matéria específica do direito administrativo, quanto processo civil e direito constitucional. Também o mandado de segurança é estudado no direito processual penal. A próxima questão que nós vamos ver, e a oitava questão, é a seguinte: quem são os legitimados passivos para o mandado de segurança? Quem são os legitimados passivos para o mandado de segurança? Quem pode ser réu na ação do mandado de segurança? Pode ser réu a autoridade pública de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade e economia mista. Pode ser ré particulares no exercício da função delegada, no exercício da função pública. Então, pessoa jurídica de direito privado, como sociedade de economia mista, empresa pública e até pessoas que não integram a administração pública, como os concessionários de serviços públicos, desde que no exercício de atividade pública, desde que não haja o exercício de atividade de gestão, mas exercício de atividade de império, é possível que essas pessoas sejam ré no mandado de segurança. É possível identificar a legitimidade passiva dessas pessoas para o mandado de segurança. Então, quem são os legitimados para o mandado de segurança? Todos aqueles que no exercício da função pública cometem uma ilegalidade. Próxima questão. Defina a competência da Justiça Federal para julgar o mandado de segurança, conforme a Constituição Federal. É competência da Justiça Federal, primeiramente, aqueles atos que hajam interesse manifesto da União, empresas públicas, autarquias federais, empresas públicas federais, autarquias federais e pessoas controladas que haja a repercussão do interesse para a esfera federal. O Supremo Tribunal Federal será competente quando se tratar de um ato ilegal praticado pelo Presidente da República, pelas mesas das câmaras do Senado e dos deputados, pelo Tribunal de Contas da União, ato praticado pelo Procurador-Geral da República e ato praticado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, será competente o Supremo Tribunal Federal, diante de ato legal praticado pelo Presidente da República, mesas dos deputados, da Câmara dos Deputados, do Senado, atos ilegais do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e atos do próprio Supremo Tribunal Federal. Isso tudo conforme o artigo 102, inciso 1, a linha D da Constituição Federal. Será competente o STJ quando se tratar de ato de ministro de Estado, por exemplo, o ministro de Telecomunicações, o ministro da Justiça, ou do próprio Superior Tribunal de Justiça. Então, será competente o STJ de ato praticado pelo ministro de Estado e pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e pelo próprio STJ, conforme o artigo 105, inciso 1, a linha D da Constituição Federal. E será competente o Tribunal Regional Federal, o TRF, quando o ato for praticado, o ato legal, o ato impugnado, for do próprio tribunal, do próprio TRF ou de juiz federal. Juízes federais serão competentes para apreciar o mandado de segurança quando se tratar de atos de outras autoridades federais, nos termos do artigo 109, inciso 8º da Constituição Federal. E quando se tratar de atos estaduais, isso é questão de prova, quando se tratar de atos estaduais praticados por delegação da União.
Então, são atos que são suportados pela União, então a competência será da Justiça Federal. Os juízes federais de primeiro grau de jurisdição serão competentes para apreciar o mandado de segurança. Uma observação: já está pacificado pela jurisprudência que quando se tratar de ato do juizado especial, seja federal, estadual, a competência será das turmas recursais. A competência não é do tribunal, a competência é da turma recursal. A turma recursal é composto por juízes de primeira instância, que analisam em segundo grau de jurisdição o ato praticado pelo primeiro grau de jurisdição, pelo juizado especial. Então, o mandado de segurança ele será proposto perante as turmas recursais se o ato for praticado pelo juizado especial, não mais para o Tribunal Regional Federal. Próxima questão: em que casos ocorre a encampação? Encampação ocorre quando o impetrante indica de forma equivocada a autoridade coatora e, cumulativamente, a autoridade notificada enfrenta o mérito do mandado de segurança e há um vínculo hierárquico entre ambas as autoridades. Então, o impetrante ele promove o mandado de segurança contra uma autoridade que seria inicialmente incompetente, e essa autoridade que seria incompetente resolve enfrentar o mérito do mandado de segurança, e essa autoridade também possui um vínculo hierárquico entre a autoridade que seria competente. Nesses casos, não há extinção do mandado de segurança por ilegitimidade passiva, extinção sem julgamento do mérito, já que a autoridade que era incompetente, ela enfrentou o mérito do mandado de segurança, então assumiu a responsabilidade e deve responder perante a justiça em razão dos danos ao lesado. Para que isso ocorra, é necessário que haja um enfrentamento do mérito, é necessário que a autoridade incompetente tenha um vínculo hierárquico com aquela autoridade que seria competente para integrar o polo passivo da demanda, para integrar o polo passivo do mandado de segurança. Próxima questão: qual a distinção entre mandado de segurança repressivo e preventivo? Conforme a lei, conforme a Constituição Federal, o mandado de segurança ele pode ser tanto repressivo, quando o ato de ilegalidade ele já está completo, perfeito e produzindo efeitos, ou o mandado de segurança pode ser preventivo, diante de um justo receio, diante de um perigo de lesão. O mandado de segurança repressivo, no mandado de segurança repressivo, o impetrante defende seu direito contra ato do poder público já vigente e eficaz. E no mandado de segurança preventivo, há o fim de se evitar lesão a direito líquido e certo do titular, que tem um risco iminente, que tem um risco razoável de sofrer essa lesão. O ato violador, o ato ilegal, ele não produziu os seus efeitos ainda, mas tem tudo para produzir os seus efeitos. Então é cabível, ainda que não haja uma lesão identificada imediata, o manejo do mandado de segurança, um mandado de segurança preventivo. Desde que haja uma ameaça real, objetiva e atual. Desde que haja uma ameaça real, objetiva e atual ao direito líquido e certo. Então, existe uma distinção entre mandado de segurança preventivo e repressivo.
E a distinção é que no mandado de segurança preventivo, o ato ainda não produziu os seus efeitos. Os efeitos que é a lesão ao direito líquido e certo. Próxima questão. Quais são as hipóteses de não cabimento do mandado de segurança? Quais são as hipóteses de não cabimento do mandado de segurança? Primeira hipótese, não é cabível o mandado de segurança contra a lei em tese. É necessário que haja um ato de efeito concreto que prejudique um direito líquido e certo. Lei dotada, ou qualquer outro ato normativo, dotada de abstração e impessoalidade, não pode ser impugnada por meio de mandado de segurança. Segunda vedação legal. Não cabe mandado de segurança contra a coisa julgada. Em atenção à segurança e à estabilidade da relação jurídica processual, alcançado pela coisa julgada. O mandado de segurança ele não tem o poder de rescindir a coisa julgada. Para isso, existem outras ações, como a ação de revisão no processo penal e a ação rescisória no processo civil. Não cabe mandado de segurança contra ato interna corporis. O que são atos interna corporis? São aqueles produzidos no âmbito da competência reservada do órgão que edita o ato e que decorrem da valoração da conveniência e oportunidade por esses órgãos. São atos que são marcados pela discricionariedade. Então, o Poder Judiciário não pode rever esses atos porque eles são atos discricionários. Atos interna corporis. Não cabe mandado de segurança contra esses atos. Quarta hipótese de não cabimento. Não cabe mandado de segurança contra ato do qual caiba recurso administrativo, com efeito suspensivo, independentemente de caução. Se contra aquele ato cabe um recurso administrativo, deve ser manuseado o recurso administrativo, desde que o recurso administrativo cabível tenha um efeito suspensivo, tenha a possibilidade de atingir efeito suspensivo, quer dizer, que tenha a possibilidade de fazer com que aquele ato deixe de produzir efeitos. Então, cabendo esse recurso administrativo, não cabe o mandado de segurança. Mas se a parte deixar de promover o recurso administrativo, deixar transcorrer o prazo, recurso administrativo não é mais possível, não é mais tempestivo. Então é possível o manejo do mandado de segurança, já que não existe outra medida a fim de afastar a ilegalidade. Não há mais um recurso administrativo a fim de afastar aquela ilegalidade e é cabível então o mandado de segurança. Outra hipótese de não cabimento do mandado de segurança é a decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Então, se é possível o manejo de um recurso e que esse recurso tenha um efeito suspensivo de forma a impugnar aquela decisão, não cabe mandado de segurança. Bom observar que a lei do mandado de segurança trata dessas 5 espécies de não cabimento, dessas 5 hipóteses de não cabimento. Conforme a nova lei, conforme a lei vigente, não mais se inclui o ato disciplinar. É possível que o mandado de segurança venha a impugnar um ato disciplinar, desde que verifique a sua legalidade. É certo que o Poder Judiciário ele não pode discutir, via de regra, o mérito do ato administrativo, o mérito do ato disciplinar. Mas ele pode verificar se o ato disciplinar ele está coerente com a lei. Ele pode realizar um controle de legalidade dos atos administrativos. Então, conforme a lei vigente,
cabe sim mandado de segurança contra ato disciplinar, desde que restrito aos aspectos da legalidade. Próxima questão. E a última questão. Qual o prazo para a impetração do mandado de segurança? Conforme a nova lei, o prazo para a impetração do mandado de segurança é de 120 dias, contados da data em que o interessado tomou ciência do ato impugnado. O prazo de 120 dias é um prazo decadencial. E conforme a súmula, conforme anunciado, número 430 do Supremo Tribunal Federal, o pedido de reconsideração na via administrativa, por não ter efeito suspensivo, não interrompe o prazo para a impetração do mandado de segurança. Então, se há o pedido de reconsideração e esse pedido não tem efeito suspensivo, não se interrompe o prazo de 120 dias. Então, o autor do mandado de segurança deve promover o mandado de segurança nesse prazo de 120 dias, independente se promoveu o pedido de reconsideração ou não. Então, recapitulando, o prazo é de 120 dias e esse prazo para a promoção do mandado de segurança é um prazo decadencial. Então, concluímos aqui essas aulas, sequência de 2 aulas sobre o mandado de segurança, seus aspectos doutrinários. A próxima aula nós vamos ver o mandado de segurança, mas a sua aplicação pelo Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado e até a próxima.